e vou te mostrar que do teu lado alguém está. Como é que vou tocar? Como é que vou cantar? E vou te mostrar que do teu lado alguém está. Os problemas você pode ter, um bom futuro não dá pra ver, mas uma coisa vou te falar: a esperança pode voltar. Basta em Jesus acreditar que tudo pode mudar. Basta em Jesus acreditar que tudo pode mudar. Yo, yo, la, 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 que tudo pode mudar. Yo, yo, la, 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 que tudo pode mudar. Yo, yo, la, 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 que tudo pode mudar. Que tudo pode mudar. Que tudo pode mudar. Muito boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs que nos acompanham de casa. Hoje nós teremos o nosso culto apenas online, um culto um pouco mais curto, mas um culto em que nós queremos levar o nosso louvor ao nosso Deus e também nos alimentar na sua santa palavra. Nós vamos hoje meditar um pouco, já que estamos nos aproximando aí do Dia das Crianças, vamos meditar sobre esta relação de Jesus e as crianças. Que Deus abençoe esse nosso momento de culto. Nós vamos iniciar então cantando o hino Fico Feliz em Vir em Tua Casa. Feliz em vir em tua casa, erguer minha voz e cantar. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minhas mãos e adorar. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minha voz e cantar. Aleluia. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minhas mãos e adorar. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, ao iniciarmos esse nosso momento de culto, nós queremos nos apresentar de forma humilde diante do nosso Pai Celestial e confessar a Ele os nossos pecados, na certeza de que em seu grande amor e pela obra de Jesus Cristo, Ele nos oferece o seu perdão. Amado Pai Celeste, mais uma vez nós estamos na Tua presença e queremos, de forma humilde, confessar os nossos pecados a Ti. Sabemos, Senhor, que todos os dias nós pecamos contra Ti e contra o nosso próximo, com as nossas palavras e atitudes, também com os nossos pensamentos. Esses nossos pecados atrapalham a nossa relação com o nosso próximo e trazem sobre nós o Teu castigo e o Teu abandono, seja nesta vida e também por toda a eternidade. Por isso, ó Pai, nós lamentamos pelos nossos pecados e Te pedimos que não olhes e nem leves em consideração esses nossos pecados, mas que sim, nos olhes através de Jesus Cristo e por causa da sua paixão e morte, Tu tenhas piedade de cada um de nós e nos conceda o Teu perdão. Amém. Amados em Cristo, a cada um de vocês que com essas palavras também confessaram os seus pecados, eu, como ministro da palavra, chamado e ordenado, anuncio o amor do nosso Pai Celestial a todos vocês que querem viver de acordo com a sua santa e boa vontade, auxiliados pelo Espírito Santo. E eu digo, vão em paz, os seus pecados estão perdoados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós vamos fazer a leitura, ouvir a leitura agora do Salmo para este nosso culto, Salmo número 128. Feliz aquele que teme a Deus o Senhor e vive de acordo com a sua vontade. Se for assim, você ganhará o suficiente para viver, será feliz e tudo dará certo para você. Em casa, sua mulher será como uma parreira que dá muita uva, e em volta da mesa os seus filhos serão como oliveiras novas. Quem teme ao Senhor certamente será abençoado assim. Que do Monte Sião o Senhor o abençoe. Que em todos os dias da sua vida você veja o progresso de Jerusalém, e que você viva para ver os seus netos, que a paz esteja com o povo de Israel. Glória ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é, e por todos sempre há de ser. Amém. Senhor Deus, que és o nosso Pai e que nos chamasses para sermos teus filhos pela fé em Jesus Cristo, pedimos que por tua palavra fortaleças em nós a condição de filhos amados, para vivermos nos teus caminhos confiantes e alegres. Por Jesus Cristo, teu Filho, que se fez o nosso irmão, mas que contigo e o Espírito Santo é um só Deus, que vive e reina por toda a eternidade. Amém. Nós vamos agora cantar mais um hino em preparação à nossa mensagem, hino Levar a Palavra. Nos tantos contrastes de nossa gente, pé na estrada, ideias pra frente, encontro de jovens de todos os tempos, buscando vencer os contratempos, derrubando barreiras, nossos limites, novos lugares, novos convites, a mágica desse encontro, Cristo te chama, estejas pronto. Levar a palavra e o amor ao mundo, a quem não compreende a verdadeira luz. Levar a palavra e o amor ao mundo, a quem não compreende a verdadeira luz.
Evangelho. Levar a palavra e o amor ao mundo, a quem não compreende a verdadeira luz. Levar a palavra e o amor ao mundo, a quem não compreende a verdadeira luz. Nós vamos agora ouvir as palavras do Santo Evangelho, as palavras sobre as quais nós vamos meditar nesta noite. Palavras conforme o evangelista Marcos, capítulo 10, do versículo 2 até o versículo 16. O evangelista escreve assim: alguns fariseus, querendo conseguir uma prova contra ele, perguntaram: de acordo com a nossa lei, um homem pode mandar a sua esposa embora? Jesus respondeu com esta pergunta: o que foi que Moisés mandou? Eles responderam: Moisés permitiu ao homem dar à sua esposa um documento de divórcio e mandá-la embora. Então Jesus disse: Moisés escreveu esse mandamento para vocês por causa da dureza do coração de vocês. Mas no começo, quando foram criadas todas as coisas, foi dito: Deus fez o homem e mulher. Por isso o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher, e os dois se tornam uma só pessoa. Assim já não são duas pessoas, mas uma só. Portanto, que ninguém separe o que Deus uniu. Quando já estavam em casa, os discípulos tornaram a fazer perguntas sobre esse assunto. E Jesus respondeu: o homem que mandar a sua esposa embora e casar com outra mulher estará cometendo adultério contra a sua esposa. E se a mulher mandar o seu marido embora e casar com outro homem, ela também estará cometendo adultério. Depois disso, algumas pessoas levaram as suas crianças a Jesus para que ele as abençoasse. Mas os discípulos repreenderam aquelas pessoas. Quando viu isso, Jesus não gostou e disse: deixem que as crianças venham a mim e não proíbam que elas façam isso, pois o reino de Deus é das pessoas que são como essas crianças. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Então Jesus abraçou as crianças e as abençoou, pondo as mãos sobre elas. Essas são as palavras do Santo Evangelho. Que Deus nos abençoe neste momento em que nós queremos meditar na sua santa palavra, que esta palavra realmente venha frutificar em nossos corações. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, a história da igreja, desde o início, ela está repleta de grandes personagens, de pessoas muito importantes. Nós lembramos quando Deus chamou Abraão, sua esposa Sara. A partir deles, Deus formou o grande povo, o povo de Israel, o povo da aliança. Nós vemos aí Isaac, Rebeca, Jacó com suas esposas, seus 12 filhos, que se tornaram depois as 12 tribos do povo de Israel. Nós ouvimos a história da saga do povo saindo, sendo libertado através de Moisés, como instrumento de Deus, obviamente, da escravidão do Egito. Este povo, durante a sua peregrinação pelo deserto, até a terra de Canaã, a terra prometida. Nós vemos personagens importantes, homens e mulheres, Ruth, Débora, os reis, Saul, Davi e Salomão, os profetas que foram mensageiros de Deus, que foram pessoas que tantas vezes anunciaram palavras de juízo ao povo de Deus, mas também e principalmente falaram a respeito da esperança da redenção que Deus enviaria e traria através do Messias. Então nós temos o Novo Testamento. O Novo Testamento começa com a história bonita de João, filho de Zacarias, aquele que veio preparar o caminho para o Messias, para Jesus. A história bonita quando Deus usa José e Maria para, através deles, trazer ao mundo Jesus, o Messias prometido, educarem, criarem ele aqui neste mundo. E aí nós vemos Jesus com seus discípulos,
com todas as pessoas que o seguiam, que o ajudavam, homens e mulheres importantes. Depois Jesus sobe aos céus, os apóstolos continuam a pregação do Evangelho. Nós temos outros personagens importantes, Priscila e Áquila, enfim. O texto bíblico é rico de personagens. Mas esses grandes personagens não pararam na Bíblia. Depois do tempo bíblico, daquilo que nós temos registrado, a igreja continuou crescendo e Deus continuou usando pessoas para comandar e dirigir o trabalho da igreja aqui no mundo. Nós temos os pais da igreja, nós podemos citar, por exemplo, Clemente de Roma, Inácio de Antioquia, Clemente de Alexandria, famoso São Tomás de Aquino, Santo Agostinho. Já na Idade Média, John Wycliffe, John Hus e conhecido reformador Martinho Lutero e todos os seus companheiros. Deus ainda hoje tem capacitado pessoas, homens e mulheres, a estudarem a palavra, a preservarem a sã doutrina e a pregação do Evangelho no meio do seu povo. Em cada comunidade, Deus tem despertado homens e mulheres também que se dedicam aos trabalhos da igreja na grande missão de continuarem levando Cristo para todas as pessoas. E por isso nós agradecemos a Deus. Nós louvamos muito a Deus por ter usado na história da humanidade pessoas importantes, pessoas que se dedicaram no passado, pessoas que se dedicam no presente para que a palavra continue sendo pregada e a igreja continue sendo administrada aqui no mundo. Só que muitas vezes nós acabamos criando uma ideia de que a igreja é coisa de adulto, a igreja é coisa de gente grande. E por isso, tantas e tantas vezes, as crianças acabam sendo desprezadas dentro da igreja. Tantas e tantas vezes as crianças não têm o seu lugar dentro da igreja conforme Jesus sempre quis, conforme Jesus sempre pregou. Talvez muitas atitudes de nós adultos acabem criando nas crianças essa ideia equivocada de que igreja é apenas aquelas pessoas adultas que podem responder pelos seus atos. E aí as crianças têm uma ideia errada do que é ser igreja e de quem é a igreja. Quem sabe as nossas crianças pensem que Jesus não tem tempo para elas. Olhando para o mundo adulto, em que tantas vezes os adultos não têm tempo e não se importam com as crianças, talvez nós estejamos passando esta ideia para elas de que Jesus também é assim. Jesus é um adulto muito ocupado com toda a igreja no mundo, com a salvação dos outros, e não tem tempo para as crianças. Talvez elas pensem que Jesus não pense nelas, não se preocupe com elas, talvez não sabe seus nomes, talvez nem sabe que elas existam, não sabe onde elas moram, não sabe se elas são obedientes aos pais, aos professores na escola. E nós precisamos, todos os dias, falar para as nossas crianças: sim, Jesus tem tempo para você. Sim, Ele se importa com você. Ele sabe tudo sobre a sua vida. Ele sabe o que você fez de certo, sabe o que você fez de errado nessa semana. Ele sabe daquilo que te deixou feliz e também daquilo que te magoou, daquilo que te machucou. Ele sabe quem ajudou o pai ou a mãe quando precisou. Ele sabe quem desobedeceu os pais. Ele sabe quem magoou outras pessoas também. Ele sabe quem mentiu, quem maltratou os coleguinhas na escola. É claro que depende da forma como isso é passado para as crianças, elas podem acabar criando um sentimento de medo com relação a Jesus, já que ele sabe todas essas coisas, as boas, mas também as ruins. Mas não é isso que Jesus quer. Pelo contrário, quando Jesus diz e se mostra para as crianças como alguém que sabe tudo sobre elas, sobre a sua vida e que se preocupa com elas, ele está querendo dizer: olha, você pode confiar em mim, você pode ser sincero e abrir o seu coração e confessar os seus pecados, porque eu, o seu Senhor, estou disposto a limpar toda a sujeira que o pecado traz na sua vida. As crianças, queridos irmãos e irmãs, precisam estar certas de que foi exatamente para perdoar os pecados delas que Jesus se deixou prender, ser torturado e pregado na cruz.
Elas precisam saber que foi lá na cruz que Jesus derramou o seu santo e precioso sangue e morreu por todos nós, adultos e crianças. E quando Jesus faz isso, ele está dizendo mais ou menos assim: eu sei que os adultos e também as crianças pecam e erram, por isso estariam nas mãos do diabo eternamente. Mas como eu amo a todos, eu vou me entregar como sacrifício. Lá na cruz todos terão o meu sangue, o meu coração e o meu abraço. Vejam, queridos irmãos e irmãs, Jesus ama tanto as criancinhas. Ele as ama com um amor que não tem fim. Jesus, ele perdoou adultos, ele perdoou Zaqueu, ele perdoou aquele homem aleijado que veio buscar a sua ajuda, e Jesus cura o problema nas suas pernas, mas diz para ele: vai em paz, os seus pecados estão perdoados. Jesus perdoou o malfeitor na cruz, e assim como ele perdoou e perdoa os adultos, ele também perdoa todas as crianças. Jesus tem um carinho muito especial pelas crianças. E o texto que nós ouvimos há pouco do Evangelho é uma história bastante conhecida, bastante bonita e bastante importante. Jesus, ele estava ensinando dentro de uma casa, como se estivesse acontecendo um culto. Jesus está ensinando as pessoas adultas que estavam ali. E então, de repente chegam as mulheres, vão entrando pela porta com as suas crianças no colo. Elas queriam que Jesus estivesse com elas, que elas também estivessem perto deste mestre. E aí os discípulos vão lá e param aquelas mulheres e dizem assim: olha, mulheres, vão embora. Vão embora vocês e as suas crianças, porque vocês vão acabar atrapalhando o nosso culto aqui. As crianças, elas não vão ficar quietas, elas vão chorar. E Jesus não gosta de crianças choronas. Quem nunca ouviu isso? Quantos pais e mães já não deixaram de vir aos cultos com seus filhos por medo do que vão falar, por coisas como essas afirmações? Quantos pais e mães já não se sentiram desconfortáveis na igreja por sentirem a irritação dos outros adultos e os olhares de reprovação quando seus filhos, às vezes, fazem algum barulho dentro da igreja? Quando Jesus viu o que os discípulos estavam fazendo, ele parou de falar. E ele não foi lá mandar as mulheres embora, mas ele primeiro vai e chama a atenção dos discípulos e reprova aquela atitude dos discípulos. Então, ele se aproxima das crianças, ele pega elas no colo, ele tratou elas com maior carinho e com maior respeito. E disse: deixem que as crianças venham a mim e não proíbam que elas façam isso, pois o reino de Deus é das pessoas que são como essas crianças. Jesus estava dizendo que tanto adultos como crianças são importantes para Deus, são importantes no reino de Deus. Todos são filhos do mesmo Pai Celestial e por isso precisam dos mesmos cuidados do Pai. Precisam do mesmo alimento que a palavra deste Pai oferece ao nosso espírito. Queridos pais, queridos tios, avós, Deus colocou vocês na vida das crianças. Vocês são responsáveis pelo cuidado, pela criação e pelo crescimento e desenvolvimento físico, mas também intelectual e espiritual dessas crianças. E é através de vocês que Jesus coloca essas crianças em seu colo e as abençoa. Vocês sabem como Jesus faz isso? Ele faz isso quando vocês fazem as devoções em família, quando vocês leem a Bíblia junto com as crianças, quando vocês vão junto aos cultos ou outras programações da igreja. Dessa forma, Jesus está abraçando as crianças, abençoando, alimentando elas, trazendo perdão e conforto também para os pequeninos. Os adultos das famílias são os responsáveis por levarem as crianças até esse abraço amoroso de Jesus. É verdade, queridos irmãos e irmãs, que a igreja precisa de adultos para conduzir toda esta organização que é a igreja neste mundo. É verdade que nós precisamos de adultos para continuarem estudando e mantendo a pureza da doutrina e o ensino desta doutrina pura. Mas nós sabemos que Deus, em seu grande amor e em seu grande poder, usando homens e mulheres importantes e corajosos na história da igreja,
Ele também quer estar ao lado das crianças. A igreja, ela deveria servir principalmente as crianças. Elas são mais frágeis, elas são mais indefesas. Elas é que necessitam cada vez mais do bom alimento espiritual, de serem ensinadas no caminho em que devem seguir. Tantas e tantas vezes a igreja despreza as crianças. Tantas e tantas vezes eu mesmo já ouvi que a igreja não deveria se preocupar tanto com crianças e jovens, porque para muitos eles não trazem muita contribuição. Mas é exatamente por causa deles que Deus nos colocou adultos na igreja, para ensinarem os pequeninos no caminho em que eles devem andar. Porque quando eles forem grandes, eles não se desviarão dele, com a graça do nosso Deus. Amém. Que este grande amor do nosso Deus, ele continue a nos guardar e preservar na fé verdadeira para a vida eterna em Cristo Jesus. Amém. Nós queremos agora confessar a nossa fé no nosso Deus triuno, dizendo as palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Nós vamos cantar o hino Como é Bonito o Senhor. Mais uma vez teu amor vem me chamar para viver contigo, Deus de amor. Eu quero caminhar e assim por onde eu for irás me acompanhar. Como é bonito, Senhor, cada manhã ter o meu pão e desejá-lo também a cada um dos meus irmãos. Contigo, Deus de amor, eu quero caminhar e assim por onde eu for irás me acompanhar. Como é bonito, Senhor, cada manhã recomeçar, tendo a certeza e a fé que tua mão vai me ajudar. Contigo, Deus de amor, eu quero caminhar e assim por onde eu for irás me acompanhar. Nós vamos falar com o nosso Deus em oração. Amado Deus e misericordioso Pai, nós te louvamos e exaltamos pelo teu infinito amor que tens por nós pecadores. Obrigado porque em tua grande bondade nos assististes com as tuas bênçãos.
Abre os nossos olhos para enxergarmos as tuas obras maravilhosas e para percebermos o teu amor para conosco. Obrigado por podermos desfrutar do convívio de um lar e de uma família com quem podemos dividir tarefas, desafios, bênçãos e alegrias. Desde o princípio, a tua vontade foi que se constituíssem famílias através do casamento. Também desde o princípio, o casamento e a família sofrem abalos. Em tua palavra, prometesses abençoar o casamento. Ajuda maridos e esposas a confiar nesta promessa. Que o marido e a esposa, os pais e os filhos compreendam a tua vontade e valorizem o casamento e a família como instituição tua para o bem do teu povo. Não permitas que a vontade do diabo e do mundo atrapalhem a tua vontade para com a família. Que a tua bondade não se afaste dos casais e das famílias que estão em conflitos. Que a tua paz reine sobre eles. Firma-os no teu amor para que se perdoem mutuamente, assim como foram perdoados por ti. E com os casais que passam pela dolorosa via da separação, não deixe de abençoá-los. Eles precisam do teu perdão, o teu amor e a tua orientação, para falarem a linguagem do perdão, para terem esperança de paz e de novas oportunidades. Da mesma forma que os filhos atingidos por casamentos desfeitos não deixem de receber o amor de pai e mãe. Afasta deles qualquer tentativa do diabo de preencher neles o vazio e a tristeza que sentem. Que a tua palavra seja luz e orientação para eles e a certeza de que os amas. Amado Pai, também te pedimos que dê a nós, adultos, teus filhos, o prazer de poder sermos teus instrumentos para guiarmos e conduzirmos os pequenos no teu caminho. E que, pela tua santa vontade, proteja-os e firma-os na fé, para nunca se desviarem deste caminho maravilhoso. Concede-nos força em tudo, para vivermos em tua vontade e para darmos testemunho do teu amor para o mundo. Em nome e por amor de Jesus nosso Senhor, faça-se tudo conforme o teu querer. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Queridos irmãos e irmãs, assim nós chegamos ao final deste nosso culto, um pouco mais curto, hoje apenas online. Lembrando a todos que amanhã nós temos às 18 horas, instrução de confirmandos. Às 19h30 nós temos a nossa devoção, transmitida pelo Facebook. Na sexta-feira, às 20 horas, reunião dos leigos. No sábado, a partir das 9 horas da manhã até as 2 horas da tarde, nós teremos o nosso bazar beneficente aqui na comunidade. Então, aquelas pessoas que quiserem vir aproveitar o bazar, também dar uma mão, ajudar no que for necessário. Sábado, das 9 da manhã até as 2 horas da tarde. No domingo, às 9 horas da manhã, então, o nosso culto aqui na comunidade, o culto culto especial do Dia das Crianças. E nós pedimos a todos, principalmente os pais, que inscrevam as suas crianças para o culto. Nós amanhã abriremos então a lista para a participação do culto. Inscrevam as suas crianças, porque nós precisamos nos preparar para as lembrancinhas, enfim, tudo mais que será feito neste culto para as crianças. Domingo, às 9 horas da manhã. Um desejo que Deus abençoe a nossa noite de descanso, que possamos amanhã, pela graça de Deus, despertar para mais um dia no seu serviço e amor ao próximo. Nós vamos ainda ouvir mais um hino para o encerramento deste culto. Boa noite a todos.